Vamos lá, meus amigos, vamos lá, né? Vamos lá falar desse vexame do São Paulo aí contra o Inter. E não é vexame porque perdeu o Inter, evidentemente, é vexame porque tá terminando de forma realmente lamentável esse Campeonato Brasileiro, gente. Sabe o que é mais... Sabe o que é pior? O pior de tudo isso foram as esperanças depositadas nas emoções do torcedor do Tricolor, também nas emoções da torcedora do Tricolor do Morumbi. E o principal responsável por depositar essas emoções aí, essas expectativas nas emoções dos torcedores e torcedoras do São Paulo, foi o Rogério Ceni. O Rogério Ceni que chegou na temporada passada, né, naquele contexto ali de estranho, né, da saída do Crespo, né, que estava negociando já há 1 semana e meia com o São Paulo, né. Ninguém falava disso, mas ele estava negociando antes. Não é que o Crespo foi demitido no dia que o Rogério Ceni e tal chegou no Morumbi, o treino foi mudado para de local e tal. O Rogério Ceni vinha negociando enquanto o Crespo começara aquela semana, né, sabendo que seria o treinador. Tinha estudado um plano de jogo para enfrentar o Ceará, sabendo, inclusive, que ele seria o treinador naquela equipe, naquele jogo. Do nada ele foi demitido, do nada. E do nada, no passe de mágica, o Rogério Ceni foi contratado. Claro que não foi contratado no mesmo dia, né? Já tinha 1 semana e meia de negociação. Porque este é o Rogério Ceni. E nisso ele não é muito diferente também, vamos combinar, de outros técnicos aqui do futebol brasileiro, né? Então, foi mais ou menos ali o que aconteceu com o São Paulo na gestão dele, né? E curioso foi que como a equipe começou mal o Campeonato Paulista, porque como ele estava já na equipe, ele tivera tempo na pré-temporada pequena, mas uma pré-temporada que seja, para treinar a equipe, foi muito estranha a maneira como a equipe começou a jogar. Contudo, a equipe começou muito mal, teve risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, a equipe também teve riscos severos de não se classificar aos playoffs, né? Pouco a pouco, contudo, a equipe foi melhorando, porque ele conseguiu ajustar justamente o sistema defensivo da equipe do São Paulo. E aí a equipe do São Paulo começou a ter bons resultados até, né? Resultados não à altura do São Paulo, mas resultados à altura de uma equipe que às vezes parece que não vai para lugar nenhum, a ponto de chegar à final da Sul-Americana, né? Mas quando está chegando já a final da Sul-Americana, né, já começa a haver um desgaste no jogo do São Paulo. Porque, na verdade, o que aconteceu? Porque os adversários começaram a identificar que o São Paulo jogava, a maneira como o São Paulo jogava, e começaram a gerar um problema para este jogo do São Paulo dentro de campo. E o Ceni, neste momento, ele se mostrou ser um técnico como outro técnico brasileiro qualquer. Ou seja, quando aparece o problema, eu não consigo achar uma solução para esse problema. Ele começou a inventar, mudar esquema, linha de 3, linha de 4, nada funcionou. Mas, tanto quando funcionou, como também quando não funcionou, quando as coisas não funcionaram no São Paulo, sempre tivemos a marca do Rogério Ceni, a marca da teimosia, a marca da petulância, da arrogância, da prepotência, da dificuldade de conversar com os jogadores, não porque ele não é um bom comunicador, ou não, ele não quer conversar com os jogadores, às vezes ele acha que não vale a pena conversar com os jogadores, perder tempo explicando as coisas para os jogadores, né? Ele bancou suas teimosias com alguns jogadores de Cotia, exagerando na dose ali com Igor Gomes, que a torcida, vamos deixar claro, a torcida tirou da equipe titular, e depois quando ele percebeu que a coisa estava mais ou menos amortecida, trouxe de novo o Igor Gomes para a equipe titular, né? Sempre criticando estrangeiros, sempre deixando alguns jogadores estrangeiros aí desbancando, né? Na verdade, tirando aí o prestígio, desprestigiando jogadores estrangeiros, ferindo as emoções desses jogadores. Como o Colorado, o que o Colorado está fazendo agora de vez em quando em campo, gente? O Colorado foi destroçado pelo Rogério Ceni, gente. Não adianta a gente imaginar, por exemplo, que o Colorado vai entrar, vai fazer uma boa partida. O Colorado foi destruído nas suas emoções. Tudo que o jogador imaginava que ele poderia fazer no São Paulo quando ele foi contratado, né? Tudo que ele imaginava, ele sabe hoje que ele não pode fazer porque o técnico não gosta. Como é que ele vai se comportar dentro de campo? Uma partida como essa, por exemplo, por que não começar com o Galopo? Galopo, outro que todo mundo critica, né? Que muitos, na verdade, torcedores criticam, que é outro jogador, que é preterido a Igor Gomes da vida, o passinho pulado, né? Igor passinho pulado da vida, né? E como é que você quer que o jogador se comporte? E nessa partida, o Rogério Ceni, que teve ali aquele problema no vestiário com o Patrick, né? Ele, na verdade, ele deixou de lado os interesses da equipe pela vontade de punir o jogador. E aí, meus amigos, tem dois problemas. Tem um problema, na verdade, do Rogério Ceni, né, que pune o jogador esquecendo os interesses da equipe, já que o Patrick é um dos jogadores que, em tese, muitas vezes funciona. E também é o problema da gestão do São Paulo. Porque, na verdade, rigorosamente, não é técnico que tem que aplicar castigo. São dirigentes. Esses mesmos dirigentes que, quando alguns jogadores foram
né, comemorar com Daniel Alves, né, e detonando o São Paulo, os dirigentes não fizeram nada e deixaram com que eles, na verdade, gerassem um problema com o Crespo. Esses mesmos dirigentes, dentre eles o seu Muricy Ramalho, que fala, meu nome é trabalho, há muito tempo não trabalha, né, ganha no São Paulo, de forma vergonhosa, desonrando, por exemplo, a história que ele tem com o São Paulo, não é capaz de intervir em nenhuma situação, nenhum processo. Fale para mim, explique-me, por favor, o que faz o seu Muricy Ramalho no São Paulo hoje? O que faz, exceto ser teste de ferro, né, para a gestão do Casares e dos seus blue caps. Ele que também é um blue cap aí, no caso, né? O que faz o seu Muricy? Provavelmente aquele cara que também, né, ajuda a afastar, né, os torcedores, né, dos dirigentes. Torcedores, inclusive, né, estranhamente, a torcida organizada do São Paulo, que é impressionante. Todas as torcidas organizadas que a gente tem no Brasil, os seus times têm problemas, mas a do São Paulo é impressionante, está sempre fechada com a gestão. Está sempre fechada. Sim, vão criticar jogadores que não precisa, mas a gestão e o Rogério Ceni, isso eles não vão criticar nunca. Essa torcida é estranha também. Né? É como nessa partida que vaiaram, detonaram ali o Patrick, ok, o Patrick é culpado, né? O técnico não é culpado de nada. As pessoas não sabem, por exemplo, que um jogador nunca vai, por exemplo, partir para cima de um cara como o Rogério Ceni. A verdade não foi essa, de que o Patrick partiu para cima do Rogério Ceni. Foi o contrário. Né? Mas ninguém quer falar muito disso. Por quê? Porque é o Rogério Ceni. E nessa partida, ele, na verdade, fez aquilo que tem feito em todos os jogos. Ele tem exagerado na dose do seu personalismo, da sua falta de ignorância, na sua arrogância. Né? Ele fez questão de colocar a goela abaixo do torcedor o Marcos Guilherme, gente. É isso mesmo. Ele colocou o Marcos Guilherme para jogar. Ele colocou o Marcos Guilherme de lateral. Porque o Marcos Guilherme, na cabeça dele, é uma solução para todos os problemas do São Paulo. É isso. Marcos Guilherme, gente. Marcos Guilherme, ele colocou na prática, o Marcos Guilherme entrou ali para, né, para ser um lateral, né? Quando ele entrou ali na equipe, não é isso? Entrou para fazer o trabalho ali de lateral. Essa linha de três com Ferrarese, Luizão e Léo Ferrarese, que ele critica que, na verdade, no primeiro gol a gente pode até falar que talvez não tenha ajudado muito, mas o meio de campo todo ajudou no gol. Ferrarese, que é um cara que lança como poucos aí, né? E, enfim, é um bom zagueiro, um zagueiro de muito futuro, né? Que também foi detonado de certa maneira, mas está aí. E deve ficar, tomara que fique no São Paulo e cresça no São Paulo, que é realmente um bom jogador. E o São Paulo não vai ter o Luizão na próxima temporada, já que o West Ham deve levar esse jogador para a Inglaterra, né? Realmente lamentável, gente. É lamentável. As opções aí, por exemplo, nesse jogo, para jogadores como Marquinhos, né? Igor Gomes, realmente fica muito complicado para a equipe do São Paulo. Né? O São Paulo, nessa partida, taticamente, foi horroroso novamente. Né? Não fez um bom jogo de novo. O São Paulo sempre com os mesmos problemas. E é engraçado que eu treino, mas não consigo resolver os problemas. Eu treino e não consigo fazer com que essa equipe chegue no terço final com variações. São sempre as mesmas jogadas. Então eu quero que o São Paulo tenha velocidade. Porém, eu não tenho atores para essa velocidade, gente. Eu não consigo, por exemplo, colocar em campo atores que interpretem muito bem esse jogo de contragolpe. Então, por que faz esse jogo, criatura? Fala para mim. Por que fazer esse jogo, portanto, né, do contragolpe? Né? Esse jogo, se não tem jogador para fazer esse jogo do contragolpe, né? Se eu tenho ali jogadores como Thales, como André Anderson, como Wellington, como enfim, não tem jogador rápido, né? Marcos Guilherme, enfim, tantos jogadores não são rápidos, não tem velocidade. Como é então que vão conseguir, por exemplo, imprimir velocidade no contragolpe? Ele é um técnico, por que ele não muda a forma da equipe jogar? Por que não trata de mudar o esquema? Por que tem que ser a opção pela velocidade? Será que ele não entendeu ainda que ele não tem esses jogadores? Será que ele não percebeu ainda? O São Paulo cometeu mais um vexame. E, na verdade, a gente pode dizer claramente que o São Paulo está muito distante agora de ir para a Libertadores de América, gente. Ficou muito complicado porque o São Paulo pode ser ultrapassado na rodada pelo Botafogo, São Paulo pode ser ultrapassado na rodada pelo Fortaleza, né? E aí, se for ultrapassado pelo Fortaleza, o Fortaleza apenas com um empate. Se o Fortaleza ganhar amanhã no Castelão, na quinta-feira, do Red Bull Bragantino, o Fortaleza vai jogar o seu último jogo contra o Santos da Vila, precisando de um empate. O São Paulo pode até ganhar o seu jogo no final de semana, que já era. Isso para falar só do Fortaleza. Já era. Tem também o América Mineiro, né? O Atlético Mineiro, na verdade, né, que já está à frente do São Paulo, e tem o Botafogo, que também pode passar a equipe do São Paulo. Né? Então, tá muito difícil ir para a Libertadores.
é provável que não vá para a Libertadores, é provável que vá para a Sul-Americana, e vamos combinar, gente, talvez a Sul-Americana seja mesmo o tamanho, seja a competição, na verdade, para o tamanho do São Paulo do Rogério Ceni. E o torcedor do São Paulo e o torcedor do Tricolor vão ter que conviver mais uma vez, ao final de uma temporada, gente, com a sua equipe indo para a Sul-Americana. Num campeonato em que o América Mineiro, paremos o mundo, gente, o América Mineiro, pelo segundo ano consecutivo, vai para a Libertadores, o São Paulo vai para a Sul-Americana. Agora vamos lá, com todos os problemas do São Paulo, o time do São Paulo é pior do que o do América? Não é pior. Em termos de elenco, não é pior. Agora, enquanto equipe, não é melhor. Se a equipe não é melhor, apesar dos jogadores serem melhores, de quem é a culpa, gente? De quem é o problema? Onde está o problema? Está no técnico, evidentemente. Está no técnico que não consegue fazer essa equipe, por exemplo, jogar, já que os jogadores são melhores do que os jogadores do América Mineiro. O elenco do São Paulo também é melhor do que o elenco do Fortaleza. E Fortaleza corre o risco, de novo, de ir para a Libertadores pelo segundo ano consecutivo, e o São Paulo vai para a Sul-Americana, gente. E, infelizmente, precisamos dizer, é o tamanho do São Paulo hoje mesmo. Esse São Paulo do Ceni é a Sul-Americana mesmo. Não tem outro jeito. O jogo foi feio, a gente olhava para o meio de campo. Não, o meio de campo não criava, o meio de campo não marcava, o meio de campo era lento nas transições ofensivas, o meio de campo era lento nas transições defensivas. Né? Você tinha um bando de jogador ali sem saber muito bem o que fazer, porque tem um detalhe desse São Paulo aí, que a gente nota particularmente. Nos jogadores que entram em campo, raramente o jogador entra e muda a equipe. E os jogadores não conseguem mudar a equipe por quê? Há uma dificuldade aparente dos jogadores de entenderem qual é a proposta. E talvez seja dessa forma que o técnico não consegue explicar e não quer explicar. Ou tem dificuldade também, vamos combinar isso também. Pode ser que ele tenha dificuldade de explicar a proposta para os jogadores. Isso fica claro naqueles que estão em campo, mas fica muito mais claro ainda naqueles que entram. Entram e não sabem o que fazer. Então tudo depende dos jogadores, só que aí vira um amontoado de jogadores dentro de campo. E o São Paulo perde relevância enquanto equipe e vira assim. É um time de várzea. É isso com um monte de jogador correndo para todo lado. Alguns batendo cabeça, né? Percorrendo os mesmos espaços, fechando espaços, dois ou três jogadores fechando espaços, enquanto a equipe adversária joga pelo outro lado, pelo amor de Deus. É feio de ver. Não adianta nós falarmos, mas a equipe, o jogador perdeu o gol tal, tudo bem. Os jogadores podem até perder seus gols, enfim, é tudo tranquilo, ok. Jogadores também não são essas coisas todas, parecem também desanimados, mas também estão perdidos taticamente. Este é o ponto. Porque o São Paulo geralmente joga ali com dois jogadores à frente, o Luciano e o Calheri. A gente não consegue entender direito o que faz o Luciano ao lado do Calheri. Ele não consegue ser um segundo atacante. Ele não é um jogador de lado de campo. Ele não consegue ser também um camisa 9, porque ele ocupa espaço, ocuparia o espaço do Calheri. O Calheri não é um cara que vai deixar o espaço para o Luciano ocupar. Não é a do Calheri. Então não dá para entender. Ou você muda a posição do Luciano, inventa ele no lugar, por exemplo, do Igor Gomes, no meio de campo. Ou então coloca ele do lado do campo, mas não dá. Não está funcionando como segundo atacante. Meu Deus. Falta uma rodada para acabar o Campeonato Brasileiro. E ele não percebeu isso ainda, gente. Ele não percebeu isso ainda. Ele ganha muito dinheiro no São Paulo para perceber essas coisas, porque ele é o técnico. Ele não percebeu ainda. Não está funcionando esse segundo atacante. Não funciona Igor Gomes como criador desse São Paulo. Não funciona. E ele está morrendo abraçado com essas esquisitices, com essa petulância, com essa arrogância. Infelizmente, o São Paulo hoje perdeu mais uma oportunidade. É curioso que quando os jogos eram mais tranquilos, quando a tabela favorecia, o São Paulo estava ganhando, só que estava ganhando sem jogar bem. Estava jogando muito mal. Bastou aparecerem adversários um pouquinho mais complicados para o São Paulo mostrar que não consegue realmente ganhar. Não tem jeito. Não funciona. E não vai funcionar. Infelizmente, não vai funcionar. Então, acho que o Ceni precisa realmente repensar o que ele quer na vida dele, com a carreira dele e com o São Paulo. Agora, independente disso, não basta apenas ele pensar. Os dirigentes também têm que ter um pouco de dignidade e pensarem o que eles querem com o Rogério Ceni, gente. Será que o Rogério Ceni é mesmo o técnico que deve ficar no São Paulo? Será que ele deve ser o comandante do Tricolor na próxima temporada? Será que mesmo aqui no Brasil, um outro técnico não pode fazer melhor? Porque o que ele está fazendo hoje? O que ele está fazendo hoje é tão ruim que qualquer outro técnico pode fazer a mesma coisa, no mínimo a mesma coisa, com a vantagem de que ele ganha um salário que outros podem não ganhar. E nesse sentido seria também favorável para o São Paulo. O São Paulo teve ali uma posse de bola maior do que a do Inter. A troca de passe é ridícula. Não tem o menor sentido, o menor cabimento, a menor lógica. Não cria nada, não releva nada. Não consegue construir nada, gente.
Das 10 finalizações, 2 foram para o gol, o que mostra claramente a dificuldade de trabalhar com variações para construir o gol. Então, o chute é de qualquer jeito, porque eu não foi trabalhada uma jogada ensaiada, por exemplo, para permitir que minha equipe fure o bloqueio defensivo da equipe adversária. É por isso que o São Paulo finaliza, às vezes com o número até alto, mas finaliza mal, porque não tem variações, porque não tem jogada ensaiada, não tem nada. É um amontoado em campo e um arrogante ali, na área reservada ao treinador. Este é o resumo do São Paulo. Infelizmente, o tricolor não vai para lugar nenhum desse jeito. E é muito importante que seja repensada, até mesmo a posição do Rogério Ceni no São Paulo, até mesmo o comando dele no São Paulo. Será que vale a pena continuar com esse tipo de coisa para 2023? Será que vale a pena continuar com o Rogério Ceni? Porque ele não vai pedir a demissão. Ele já falou que pediria depois da Sul-Americana, lembra? Não pediu, porque não tem palavra. E os dirigentes? Quando é que vão fazer a sua parte? Quando é que vão assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo? Quando é que o seu Muricy vai aparecer? É necessário que essas pessoas apareçam agora, pelo amor de Deus. O que está acontecendo com o São Paulo é uma vergonha, gente. Não dá pelo segundo ano consecutivo para o São Paulo ficar fora de Libertadores, quando Fortaleza e América vão, com todo respeito ao América e Fortaleza, mas olha o elenco dessas equipes, olha o orçamento dessas equipes e o São Paulo, gente. Não tem cabimento um negócio desse. É muita violência às emoções dos torcedores. Até quando os torcedores vão aguentar isso? Eu não estou falando da independente, a torcida organizada, não, porque essa aí aguenta sempre. Está aguentando muito, né? É até estranho como eles aguentam, né? A paciência, a maturidade dos torcedores das organizadas é uma coisa assim, realmente, para repensar. É isso. Lamentável o que aconteceu, mas infelizmente o Sul-Americano talvez hoje seja competição para o tamanho deste São Paulo, do Rogério Ceni. É isso.